E aí, pessoal? Boa tarde a todos. Boas tardes a todos. Vamos. Ah, hay bastante gente ingresando, ¿no? Todavía. Vamos a esperar que entre. A ver qué hora es ahorita. Ahorita ya son las 12:45. ¿Ya? Esperemos 5 minutos. 5 minutos y iniciamos la clase, ¿ya? Estoy finalizando acá una clase también con otro grupo. ¿Está bien? Hasta que finalice la clase, el momento que todos ya terminan e ingresen, ¿ok?
E aí, pessoal, boa tarde a todos, boas tardes a todos. Vamos iniciando mais uma classe. Vamos ingressando dentro do que é a enfermidade do esófago. Já. Não tem nenhum pedido aqui no grupo de vocês, gente. Grupo 2, né? Não tem ninguém aqui, ó. Quando aparece pedido, aparece aqui para mim aceitar, né? Não tem ninguém. O sorte deve ser a conexão deles também. Cadê o Zé Paulo perguntou se vai ser sempre esse horário na terça-feira. Sempre, tá, pessoal? Sempre esse horário na terça-feira. É, só não em dia de prova, tá? No dia da prova é aquele horário que tá lá no horário de vocês, tá bom? A gente combinou o seguinte: esse horário é um horário alternativo. No momento, eu estou precisando passar aula nesse horário com vocês, tá bom? Então, por esse motivo, a gente está passando às 12h45, tá bom? Inclusive, eu até agradeço porque é uma necessidade minha, tá? E no caso vocês têm livre, então vamos aproveitar esse horário. A gente já adianta o tema, tá? Segunda e terça nos horários que a gente fez ontem e tá fazendo hoje, tá? E na quarta-feira normal, no horário normal, tá bom? No horário de vocês. Não muda nada. Só isso mesmo. Ok, vamos começar agora. Deixa eu estar me preparando aqui, colocar o fone. A gente começa a aula. Primeiramente, boas tardes a todos. Vamos iniciando mais uma classe. Quero saber se tem alguma pergunta em relação ao tema, se tem alguma coisa pendente. Já são as 13, não? 13 e 3. Há algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, não, no grupo. Ok. El día de ayer hablamos sobre una recapitulación, ¿no? Sobre lo que era la fisiología de la deglución. Y así conseguimos comprender acerca de cómo ocurre básicamente los problemas relacionados al esófago, ¿cierto?
Estava mudo. Já. Bien, vamos a hacer una recapitulación acerca de la fisiología, ¿no?, gastrointestinal y recién vamos a entrar en la enfermedad. Primeramente debemos saber que, comprender que el sistema gastrointestinal, ¿no?, está formado desde de la boca, la cavidad oral, hasta el ano. Y a partir de ahí, nosotros conseguimos simplesmente obtener algunas funciones. Y cuando hay alguna interferencia en estas funciones o alguna interferencia en la estructura, sea una estructura anatómica del punto de vista ou del punto de vista histológico, no tanto anatómico quanto histológico, quando existe alguma alteração, o que nós vamos ter é alterações a nível de essas estruturas, não? E primeiramente vamos estudar o que são as enfermidades do esôfago. Dentro da enfermidade do esôfago, devemos entender a fisiologia da deglução, já? Sabemos que o aparato gastrointestinal nos proporciona, además del suministro de agua, el consumo y la absorción de agua, también suministro de nutrientes, ¿no?, de electrolitos, electrolitos que nosotros ya estudiamos anteriormente, ¿no? Y todas esas sustancias son absorbidas a nivel del tracto gastrointestinal, ¿cierto? El sistema del tracto gastrointestinal tiene algunas funciones específicas, desde la mastigación hasta llegar a produção de heces, ¿no? Antes de todos esses processos, também temos movimentos, ¿no?, ao largo do tubo, esses movimentos que se chamam movimentos peristálticos, ¿no?, que são controlados por um plexo mientérico e um plexo de mucoso, submucoso, ¿ya? O plexo submucoso controla o que é a submucosa e o plexo de Auerbach vai controlar o que é la parte muscular, ¿no? Entonces, desde cuando existe algún tipo de disturbio a ese nivel, podemos encontrar cualquier disturbio a nivel de tracto gastrointestinal, ¿ya? Son varias las razones para tener y obtenermos una enfermedad del esófago o de otra parte, ¿no?, del intestino grueso, delgado, del estómago. Y es eso que nosotros vamos a estudiar de hoy día, ¿no? Desde ayer, ¿no?, estamos estudiando para adelante. Entonces tenemos la enfermedad del esófago y vamos a estudiar también sus disturbios, ¿cierto? Pero para entender los disturbios, para comprender la fisiopatología de esos disturbios, debemos comprender la fisiología de esos, ¿ya? Entonces es responsabilidad del tubo gastrointestinal de forma geral permitir el transporte de esos bolo alimentício, quimo, ¿ya?, de heces. Também é necessário ter a secreção de jugos digestivos, ¿no?, e provocar a digestão de los alimentos. Luego, também proporcionar a absorção do produto de la digestão, a absorção de nutrientes, a absorção de aminoácidos, a absorção de cálcio, sódio, potássio, magnésio, fosfato, água, ¿ya? É necessário ter essa absorção. É também necessário ter uma circulação sanguínea adequada, ¿ya? Porque a circulação sanguínea adequada é a circulação que hace movimentar, não é a bomba de ATP proveniente do intercâmbio de metabólico que existe dentro das células, dos músculos do sistema trato gastrointestinal, é que proporciona, não, através de impulsos nervosos, que simplesmente esses provoquem movimentos peristálticos, certo? Então, uma vez que existem os movimentos peristálticos, existe um suministro maior de oxigênio. Existe um suministro maior, inclusive, de aporte de sangue. Creio que muitas vezes vocês já escutado, certo? Ha escutado, por exemplo, de la madre, não vai comer, está de estômago lleno, não tem que caminhar, não tem que nadar. ¿Por quê? Porque simplesmente, em este momento, em um intervalo de mais ou menos de 1 hora, 2 horas aproximadamente, onde ocorre processos digestivos, né, com maior intensidade para a degradação do alimento, principalmente no que é o estômago, ele necessita triturar o alimento e para ter energia suficiente é necessário ter maior aporte de oxígeno. E para ter maior aporte de oxígeno é necessário ter maior quantidade de sangue, certo? E é por esse motivo, por exemplo, que
toda a sangue que está circulando por el cuerpo, toda a sangue que está circulando por el cuerpo, passa agora a ser dirigido, passa a ser encaminhada essa sangue para dentro do que é o sistema gastrointestinal, certo? Então, é por esse motivo que há diminuído, existe uma diminuição, inclusive, isso é fisiopatologia, existe uma diminuição de níveis de oxígeno a nível cerebral. Pero isso é mínimo. Vocês recordam, o cérebro é um órgão diana, é um órgão nobre, é um órgão diana, é um órgão nobre, é um órgão que necessita sim ou sim de aporte de oxígeno. Pero em el momento del processo metabólico, del trato gastrointestinal, quanto a los processos digestórios, o que acontece? O que acontece é uma diminuição de los níveis de oxígeno, pero é quantidade mínima, não é quantidade exorbitante, são mínimas quantidades. E é por esse motivo que nós, depois de comer, nós temos sonolência. Certo? Temos sonolência. Ou seja, os níveis de oxigênio simplesmente ha diminuído. E um fator da hipóxia, quando diminui a quantidade de oxigenação no cérebro, o primeiro signo que nós encontramos, o primeiro sintoma que nós vamos notar é a sonolência. A sonolência se dá, claro, a sonolência provocada por uma diminuição de CO2, de oxigênio no cérebro, provoca a sonolência, certo? Agora vocês já podem entender a fisiopatologia da sonolência. Por exemplo, quando existe uma diminuição, uma das causas seria a diminuição de aporte de oxígeno, causa sonolência, pero é leve. Agora vocês podem entender, por exemplo, por que quando comemos, nós não devemos fazer um exercício? Porque simplesmente, nosso organismo simplesmente necessita triturar esse alimento, necessita absorver esse alimento. E é um trabalho pesado, inclusive diminuindo os níveis de oxígeno que chegam ao cérebro, causando sonolência. Agora, por exemplo, se nós ponemos a fazer um exercício pesado, comemos e logo vamos a nadar, vamos correr, vamos fazer uma atividade mais pesada. O que passa? O que passa é que simplesmente a sangue vai sair do intestino, do trato gastrointestinal e vai ir-se a estas periférias. Tem que ativar-se outra vez, certo? Porque está requeriendo, por exemplo, as células de los músculos esqueléticos, los músculos del cuerpo, estão solicitando, ustedes estão correndo aí depois de comer. Isso significa que a comida vai entrar em êxtase, não é? A peristalse vai parar com a peristalse, vai diminuir a peristalse. E uma vez que existe a diminuição da peristalse, o que passa? Qual seria o próximo evento que vocês podem imaginar? Se diminuir a peristalse, diminuição da peristalse. O bolo não vai llegar hasta o estômago para ser digerido. Um dos motivos seria que o bolo alimentício pode ter complicações, não, durante o transporte. Su transporte. Ou vamos ter um problema chamado, relacionado ao transporte, que se chama um distúrbio, distúrbio de condução. E isso provoca, sabe o quê? Se estamos falando de forma geral, assim, do trato gastrointestinal, provoca os famosos gases. Gases? Não, gases não. O que provoca, pessoal? Refluxos? Voltar a comida? O que mais? O que pode mais acontecer? A pessoa pode morrer de quê? De que a pessoa pode morrer? Broncoaspirar. Pode broncoaspirar? Não, mas ela estava correndo. Lembra que ela estava correndo? Exatamente. Congestão. Então a pessoa pode morrer de congestão. Mas aí vocês, se vocês forem procurar, se vocês vão buscar nos livros lá congestão, se vocês buscam congestão,
não existe? Congestão intestinal. Essa é uma nomenclatura popular, por si acaso. Exatamente. Aqui nos disse um amigo que seria a coisa que mais tem medo, não? Os padres, las abuelas, não? Que é ter uma congestão intestinal. Nos dice, niño, não vai correr porque te vai causar uma congestão intestinal. Exatamente, seria uma congestão, não? Pero, sobretudo, seria um distúrbio de condução do alimento. ¿Ya? ¿Por quê? Porque simplesmente donde deveria ter peristalse, ter movimentos de absorção, de condução del alimento, vai ter simplesmente agora um fluxo direcionado a outras atividades. Tá bem? Então, seria isso. Certo? E simplesmente o que estava aí em peristalse pode, inclusive, formar microtrômbulos. Microtrômbulos. Certo? Então, vai provocar microtrômbulos. E é o microtrômbulos que vai matar o paciente. Tá bem? É o mesmo que vocês agarrar e mandar sangue a uma determinada local e depois retirar a sangue. Sempre vai quedar algumas células aí. E essas células vão coagular e vai formar microtrômbulos e isso simplesmente vai provocar o infarto mientérico. Um infarto enterano. Um infarto das vísceras. Já? Por si acaso eu vou mostrar aqui um infarto das vísceras. É feio. Já vamos no Google. Infarto mientérico. Mesentérico. Ou mientérico é o mesmo. Ó, vou jogar aqui para vocês. Ó. Olha lá, trombose mesentérica. Isso aqui é a famosa congestão. La constipação. Certo? Ó, mira como está. Rojo, isquêmico. Não? Por causa de uma trombose. Agora vocês têm que recordar conceitos. Para vocês explicarem. Ahorita se eu solicito a vocês me expliquem a trombose mesentérica, a fisiopatologia da trombose mesentérica. A trombose mesentérica é causada por uma obstrução dos vasos sanguíneos e essa obstrução se ha dado simplesmente por vários motivos. Um desses motivos seria a ingestão de alimentos, não? E posteriormente o paciente a ser um exercício pesado. É uma atividade pesada. E simplesmente a retirada da sangue que estava aí, ha provocado microtrômbulos, e esses microtrômbulos ha obstruído a luz, o passagem de sangue. E outra vez que a sangue vuelve, simplesmente o tecido vai estar isquêmico. Já vai estar morto. Doutor, um distúrbio na coagulação e tal, ele causa uma trombose, então, mesentérica? Pode causar. Nos pergunta cá se é um transtorno hemolítico, não? Um transtorno da coagulação sanguínea. Um transtorno de coagulação sanguínea pode causar várias, desde sangramentos por la piel, por exemplo, hasta coagulopatias. Tanto a um extremo quanto a outro extremo. Pode causar um transtorno da coagulação. Existem vários mecanismos para produzir transtorno da coagulação. Aí vocês têm que estudar os fatores de coagulação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cada um desses tem uma importância. Por exemplo, se eu digo aqui o fator 8, por exemplo, o fator 8 vai causar uma enfermidade do coração, por exemplo. E provenientemente mais em pacientes grávidas, mulheres e grávidas, não? Que é a síndrome de Wolff-Parkinson. Isso vocês, quando estão rotando por cardiologia e estão estudando também obstetrícia, vocês vão ver esta síndrome. É um transtorno da coagulação. Eu he visto uma paciente assim na UTI,
y es bien feo, ¿ya? Pero vamos a seguir acá. Ahora vamos a entrar directamente a lo que es el esófago, ¿no? Su anatomía, ya hablamos el día de ayer, pero no cuesta recabar otra vez más que tenemos aproximadamente un esófago que mide entre 20 hasta 25 centímetros, ¿no? Va a variar de cada autor, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que llevar en consideración es que este está formado por algunas estructuras, ¿no? Dentro del esófago, y el esófago tiene dos estructuras bien interesantes. Tenemos el esfínter esofágico superior, ¿ya? Eso en español sería esfínter esofágico superior. Tenemos el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo del esófago. Y al final tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Esfínter esofágico inferior. Bien. Esses esfínter, por su natureza, por su posición anatómica, por su definición propia, todo esfínter es cerrado, fechado. Todo esfínter está contraído. Todo esfínter está contraído. Siempre en constante contracción. Ya, todos los esfínteres. Seja el esfínter esofágico inferior, seja el esfínter esofágico superior, seja la válvula iliocecal ou el esfínter anal, sempre vai estar contraídos. Tá bem? Anatomicamente, histologicamente, temos esta contração. Agora, histologicamente, essa contração, o que provoca essa contração? Essa contração é provocada por reações, não, de ATPase, em la qual tem maior produção de energia, e esses músculos, ¿no? Que formam os músculos esfincterianos, promovem a contração. ¿Está bem? Existe incluso uma maior irrigação e uma inervação especial para a contração desses músculos. Ok? Seguimos. Histologicamente, não? Devemos tomar em consideração que todo o trato gastrointestinal está formado por algumas estruturas, não? Como, por exemplo, a serosa, a capa muscular longitudinal, já? Está formado por essas capas. La serosa, a capa muscular longitudinal, a capa muscular circunferencial ou circular, a capa submucosa e a capa mucosa, certo? Então, temos estas estruturas. Também podemos dividir histologicamente em túnicas íntima, média e adventícia, tá bom? Agora, a túnica adventícia está formada por um tecido conectivo laxo, ¿ya? Y está presente a lo largo de la mayor parte del esófago. En la última porción más distal está cubierta por el peritoneo. ¿Ya? Tiene dos funciones principales del esófago, que sería el transporte, ¿no?, de alimento desde la boca hasta el estómago, y la otra función sería evitar la salida, ¿no?, del estómago hacia la boca. Deixa eu só atender. Eu ia falar que atendeu o celular aqui, mas desligaram. ¿Ya? Então, tem essas duas funções, não? Tem essas duas funções de acordo a la literatura de histologia de Horrocks, ¿ya? Agora, de acordo a los livros de gastroenterologia, tem uma função mais interessante, uma terceira função. A terceira função seria, não, a função de evitar a aerofagia. Aerofagia. Evitar a entrada de aire através do esófago, ¿ya? Então, tem também essa função de evitar a aerofagia, ou seja, nós comer aire, certo? Outra coisa, já sabemos sua fisiologia, não? Basicamente, a fisiologia do
sistema del trato gastrointestinal. Ahora vamos ver lo que es la fisiología de la deglución. ¿Ya? Para nosotros hacer lo que es la deglución, existen vários eventos, ¿no? Existem vários eventos, desde a ingestão do alimento hasta o que ocorra a deglução, certo? Existem vários eventos. Primeiramente, nós mastigamos o alimento. O alimento é produzido um bolo alimentício. E se chama bolo alimentício a partir do momento que tem contato de saliva, ou seja, há uma incorporação de saliva, também há uma incorporação de amilasa e lipasa salival. ¿Ya? Amilasa e lipasa salival. Tá bem? Que também vai se unir algumas enzimas e que vai permitir a degradação do alimento e formar assim o bolo alimentício. ¿Ya? Não confunda amilasa e lipasa salival com amilasa e lipasa pancreática, tá bom? São duas estruturas diferentes. Né? Tem duas estruturas diferentes, tanto quimicamente como também em sua estrutura, não? A função é a mesma, é a degradação do alimento, pero uma é um pH normal, já, e outra tem um pH mais alcalino. Já existem algumas diferenças de amilase e lipasa pancreática e salival. Nesse caso estamos em la salival. Então, os dientes trituram o alimento se mescla com a saliva também que ajuda a facilitar o transporte para a deglução, certo? E existem alguns eventos durante a deglução. Um desses eventos seria que o palato blando se eleva, ou seja, aumenta o espaço da cavidade oral. Assim também vai evitar o refluxo de alimento para as cavidades nasais. Então, se o palato blando se eleva, aumenta a área, a capacidade de a área total, não? A área total. E evita também que o alimento ingresse por la parte posterior para as narinas. Quando esse movimento, mira só, quando esse movimento não ocorre, o que passa? O alimento passa por la nariz. Às vezes, creio que já passaram com vocês. Vocês comem e simplesmente por algum movimentos incoordenado do palato blando não se elevar, simplesmente passa alimento para a cavidade nasal. Tá bem? Certo? Agora, se eu solicito a vocês, me explique a fisiopatologia em la qual o alimento sai por la nariz. Qual seria a fisiopatologia? Qual seria a complicação aí? Quais seriam os eventos que antecedem a esse procedimento? Seria a não elevação do palato blando. Tá bem? Listo. E aprender outra fisiopatologia. Seguimos. Os pliegues palatoflaríngeos, já os pliegues que estão mais atrás, de ambos os lados de la faringe, eles se desplazam para o centro, certo? E formam uma hendidura que vai impedir que o alimento entre para a faringe posterior. Posteriormente, as cordas vocais que estão em la nasofaringe, já, temos a orofaringe, a nasofaringe e a laringofaringe, tá bem? Recuerden que a laringe tem 3 porções: orofaringe, laringofaringe e temos orofaringe, nasofaringe e laringofaringe, tá? De cima para baixo. De arriba para baixo. Orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. Já são 3 estruturas dentro da faringe. O que passa? Dentro de lo que é la faringe, já, em la orofaringe, ocorre que as cordas vocais, já que estão localizadas aí, simplesmente se cierra, ¿ya? Se aproxima y los músculos del cuello, del pescoço, ¿no? Del cuello, se vão para arriba, ou seja, e permite assim a deglução. Em esse momento, claro, a língua, não, que é formada basicamente de uns 10 músculos, a língua está empurrando, por movimentos involuntários, está empurrando o alimento para trás.
de la orofaringe para la nasofaringe. Tá bem? E aí, simplesmente, existe uma estrutura, não, que nós chamamos de glotes, que vai impedir o passo do alimento para dentro da tráquea. Ok? E aí temos simplesmente a iniciação dos movimentos peristálticos. Quando existe esse passo de alimento, já a língua, quando está empurrando o alimento, já começa a produzir movimentos peristálticos. Ativa os movimentos peristálticos. Já? Então, com a ativação dos movimentos peristálticos, temos dois tipos de movimentos peristálticos. Um movimento, não, peristáltico se chama movimento peristáltico primário, que seria a continuação da onda da deglutição. Posteriormente da deglutição, ¿ya? Luego depois da deglutição, nós temos o peristaltismo, ¿ya? Vou poner uma P, peristaltismo primário, certo? Que seria luego depois da deglução. A língua empurra, há ativações aí de mecanismo de pressões, e esses mecanismos ativam terminações nervosas, que por sua vez provoca como resposta a um movimento peristáltico. Seria um movimento peristáltico primário, já? E esse se inicia aí na fase de la faringe, certo? E esse se atravessa por todo o segmento hasta alcançar o estômago. Então, temos um movimento peristáltico. Agora, outro movimento peristáltico seria o movimento peristáltico secundário. O movimento peristáltico secundário se dá através do passo do alimento através do bolo alimentício. Recuerda que eu falei que o esôfago é um músculo, certo? Recuerda que ele disse que o esôfago é um músculo? Já está meio chueco acá, não, está um pouquinho torto aqui, mas não leve em consideração. No momento que passa um bolo alimentício acá por el esôfago, ele se abre, certo? E está aí ocorrendo movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos permitem movimentos de ondas, em la qual isso permite conduzir o alimento durante o trajeto do esôfago, do trato gastrointestinal, não somente do esôfago, certo? Quando o movimento está literalmente dentro do esôfago, ele vai ativar mecanismo, vai ativar sensores que estão localizados na parede do esôfago. Então, na parede, supongamos que isso seria a parede, e aí temos, por exemplo, sensores de baropressão. Os sensores de baropressão ativam a segunda onda de movimentos peristálticos, que são chamados de peristaltismo secundário. E isso é simplesmente devido à distensão do esôfago, ok? Então, a primeira se dá através da deglução, através do passo do que a língua empurra o alimento, ao momento de passar por laringe, por la epiglotis, automaticamente já provoca, desencadena outros eventos. Um desses eventos é os movimentos peristálticos primários. E uma vez que o alimento está passando, está sendo transportado hasta o estômago, não? O estômago vai estar aqui abaixo, simplesmente agora, nós já vamos ter os movimentos peristálticos secundários. Certo? Compreendido hasta aí? Maravilha. Se entendemos esses movimentos peristálticos, podemos entender a outra parte. Certo? Sua composição, lo que está acá, é simplesmente a composição de las fibras. Como está compuesto o esôfago, não? Aí temos, está formado de uma mucosa, está formado de submucosa, está formado de muscular circular, muscular longitudinal e adventícia. Certo? E o que é também la serosa, não? Nos falta, la serosa. Está bem? A composição. Já sabemos a fisiologia, já sabemos a composição. Agora, a fisiopatologia, para que vocês entendam, mais uma vez mais eu explico. A fisiopatologia são eventos que não deveriam ocorrer ou são eventos que desencadenam uma enfermidade. Tá bem? Isso seria a fisiopatologia.
Qualquer alteração desses eventos já temos um problema patológico. E quando nós explicamos o processo patológico, estamos explicando simplesmente a fisiopatologia. Aí agregamos quais são as causas etiológicas, o que ha causado isso, o que ha causado, por exemplo, por que não está tendo um peristaltismo, por que aquele peristaltismo não está ocorrendo. Por exemplo, se eu pergunto a vocês, por que aquele peristaltismo secundário não está ativado? Porque simplesmente não ativou a primeira fase. E o paciente não ha deglutido. Se o paciente não ha deglutido, tem nenhum motivo. E um desses motivos pode ser vários. Vamos entrar em detalhes. O esôfago. Vamos agarrar o esôfago. Temos um esôfago acá. Yeah? Vamos dividir em 3 partes o esôfago. Yeah? Em terços. Então, temos 3 terços. Não? Em el terço superior, na parte superior, nós vamos ter um esôfago. Um esôfago que é simplesmente controlado. Ya, es un esófago que es controlado por el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces es controlado por lo que es el sistema nervioso central. Otra cosa, tiene una estructura histológica, ¿ya? Tiene una estructura histológica diferente de los demás. Ya, el tipo de músculo que se tiene ahí es diferente. ¿Cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos músculo estriados. Tenemos músculo estriado. El músculo estriado es controlado por el sistema nervioso central. ¿Perfecto? Ahora, en los 2 tercios inferiores, que serían esas 2 partes que nos faltan, nosotros vamos a tener un músculo que es un músculo liso. ¿Ya? Es un músculo liso. Es un músculo involuntário. Nosotros não conseguimos controlar esse músculo. Já não conseguimos. O músculo estriado, sim, nós conseguimos controlar. Pero como conseguimos controlar esse? Se nós temos eventos anteriores que provocam os movimentos do músculo estriado, se nós não provocamos esses eventos anteriores, significa que não estamos controlando, não? Em verdade, estamos controlando o músculo estriado. Já? Por exemplo, se eu quero que o músculo estriado do terço superior do esôfago funcione, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deglutir a comida. Perfeito? E isso é controlado pelo sistema nervioso central. Agora, os terços inferiores são controlados por el músculo liso, pero el músculo liso é controlado por um sistema nervioso autônomo. Como su nombre dice, é autônomo. Não é necessário ter um evento anterior, já? Não é necessário, não se faz necessário, não tem a necessidade de ter um evento anterior para que o músculo liso simplesmente ative o que é lá segundos movimentos peristálticos, já? Na segunda onda de movimentos peristálticos, certo? E simplesmente, nós vamos ter acá umas complicações, ¿ya? Quando eu hablo de terço superior e los terços inferiores, eu também me refiro, ¿ya? Aí vamos poner, controla pelo sistema nervioso central, temos simplesmente músculo estriado, ¿ya? E simplesmente, quando nós temos acá alguma enfermidade que causa problemas na deglução, são problemas relacionados a problemas neurológicos. Já? Relacionado a problemas neurológicos. Por exemplo, um AVC. Um AVC é um problema neurológico. E é um problema que afeta, ocorre uma parálise, recorda que ocorre uma parálise, ou seja, não está passando, não está ligando informações elétricas em esse nervio. Se esse nervio
por ejemplo, el hipogloso, que controla a língua. Se o paciente não tem controle da língua, a língua está caída, o paciente não tem condições de deglutir. Se o paciente não tem as condições de deglutir, significa que não vai acontecer o próximo evento. Qual seria o próximo evento? Vocês que estão atentos, qual seria o próximo evento? No momento que a língua está empurrando o alimento para dentro da faringe. Que movimento seria esse? Esse daí é o movimento peristáltico primário. Exatamente. Nos disse aqui que seria um peristaltismo primário. Exatamente. Se eu pedo para vocês, me explica a fisiopatologia, e aí eu vou solicitar, me explica a fisiopatologia de uma complicação da deglução primária, ou seja, a deglução, uma complicação neurológica. E, doutor, temos um paciente com AVC, já? Seguramente esse paciente com AVC, vamos na história, já vamos contar uma história? Já vamos contar uma história. Se eu tenho, qual seria a fase final? A fase final seria um problema da condução do alimento, não? Seria, por exemplo, isso se chama disfagia, quando existe um desconforto. Procurem a terminologia de disfagia. Seria uma disfagia de condução. Perdão, uma disfagia de transferência. Transferência. Por que disfagia de transferência? Seria uma complicação, seria um problema de deglutição que não ocorre o peristaltismo adequado por uma disfasia de transferência. O que estamos transferindo? Estamos transferindo o alimento que está na boca para o esôfago. Já? Como está isso? Isso não ocorre, nós chamamos de disfagia de transferência. Então, o ponto final seria uma disfagia de transferência. Agora pensamos aqui, vamos fazer a fisiopatologia reversa. E a fisiopatologia reversa. Sabemos na fisiologia. Fisiologia são os eventos normais que acontecem. Agora vamos buscar quais seriam os problemas que antecedem. Se eu tenho uma disfasia de transferência, anteriormente significa que eu tenho um músculo estriado que é controlado por el sistema nervioso central. A pergunta é, que alterações do sistema nervioso central podem acarretar, podem nos proporcionar uma disfagia de transferência? Todos os problemas neurológicos, qualquer estresse, qualquer um que vocês pensem. Mas vamos utilizar um AVC. Que causa um AVC? Então, temos aqui um AVC. AVC. Que causa um AVC? Vocês têm que me explicar que causa um AVC. Um AVC, que é causado por um AVC? É um acidente vascular cerebral. Causas de AVC. Busquem causas de AVC no Google aí. Pode jogar no Google mesmo. Causas de AVC. Principalmente aterosclerose, hipertensão. Então, quais são os eventos que antecedem um AVC? Uma aterosclerose. Uma hipertensão. Se junta a aterosclerose mais hipertensão, que temos? Recuerda que a aterosclerose é uma formação de placa de ateroma? Recuerda? É uma placa de ateroma, e esta placa de ateroma simplesmente tem aí grande quantidade de triglicerídeos, e que esta placa de ateroma se é formada devido a um aumento da hipertensão, porque é produzido lesões em endotélio, ou seja, lesões na parede dos vasos, e uma vez que a pessoa tem, exato, e uma vez que as pessoas têm hipertensão, provoca lesão nos vasos, vai provocar lesões, e as lesões que vai provocar as lesões, vai provocar um acúmulo de placa de ateroma, ou seja, acúmulo de lipídios. Se eu tenho um acúmulo de lipídios, é porque a pessoa que ha tenido antes de ter um acúmulo de lipídios em la sangre, que tem na sangre? Tem um aumento de triglicérido. Ter um aumento de triglicérido. LDL e LDH. Colesterol bueno, colesterol malo. Aumento de colesterol. Significa que para ter um aumento de colesterol é uma pessoa que obesa. Seguramente é uma pessoa obesa. E uma pessoa obesa, geralmente é o quê? Uma pessoa sedentária. E uma pessoa sedentária leva a todos esses problemas. Certo? Então, para ter uma aterosclerose,
para produzir um AVC, significa que essa placa de ateroma se ha soltado, essa placa se ha desprendida, se ha soltado y ha tenido una obstrucción de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Entonces, el momento que ha ocurrido una obstrucción de los vasos sanguíneos, ha provocado que una alteración también a nivel nervioso. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿quién controla el sistema nervioso central? ¿Quién controla? El cerebro. Si hay un vaso sanguíneo que no está llegando sangre, ¿qué pasa? Alteraciones sistémicas. Y una de esas alteraciones, ¿qué es? No pasa información eléctrica. El cerebro no manda informaciones eléctricas. El cerebro está isquémico. Isquémico. Una área del cerebro está afetada. Una área del cerebro simplesmente está afectada. ¿Ya? Porque simplesmente ha tenido un trombo, tiene un trombo ahí, ¿ya? Un trombo que se ha desprendido de una placa de ateroma, de una aterosclerose, y ha obstruido el pasaje. Y el cerebro está simplesmente em hipoxemia. Se ele está em hipoxemia, está em isquemia. Se está em isquemia, com o passar do tempo, o que forma a isquemia? O que a isquemia forma depois, patologicamente? Quais são os eventos de uma isquemia? Morte celular, doutor. Seria uma morte celular, provoca uma necrose. E se provoca necrose, estamos falando da morte dele tejido. Se estamos falando da morte del tejido, significa que vai passar informações elétricas para esse músculo estriado acá que estamos falando. Nos vai ligar informação aos músculos estriados del terço superior do esôfago? Essa é a pergunta. Liga informação aí? Se o sistema nervioso central está comprometido por um AVC? Não liga informação. Se não liga informação aí, que vamos ter em um paciente com AVC? Vamos ter uma disfagia de transferência. O paciente vai ter a língua pesada. Assim, se vocês buscam em AVC, em los livros de epidemiologia, diz a língua está pesada. A língua é como se pesasse como 50 quilos, a língua do paciente. O paciente está em cialorreia, o paciente simplesmente baba. Muita produção de saliva, não há controle. Uma simples saliva não consegue deglutir o paciente. Porque vocês sabem, não? Quantos litros de saliva nós tomamos por dia? Quantos litros de saliva? Aproximadamente 1,5 litro de saliva. Uma simples saliva não consegue deglutir o paciente. E estamos falando de uma disfagia de transferência. Perfeito? Agora já sabem qual seria a disfagia de transferência? Se eu pido, me explica a fisiopatologia da disfagia de transferência. Vocês já sabem. Listo. Então, essa é a fisiopatologia. Recuerda o trabalho que eu mandei para vocês fazer acerca da fisiopatologia? É isso. Assim se faz a investigação. Se eu digo a vocês, vocês sempre têm que responder por quê. Por quê, como e como ocorre. Por quê, como e onde. Sempre. Tem que responder. Se eu pergunto a vocês, o paciente tem uma disfagia. Eu pongo olhar para vocês um diagnóstico. Pongo um caso clínico em seu exame e pongo, o paciente tem uma disfagia de transferência. Por quê? A primeira resposta é, porque o paciente tem problemas em el terço superior do esôfago. Muito bem. Agora, por que o paciente tem problemas em el terço superior do esôfago? Que esse terço superior não está permitindo a passagem e a formação de ondas peristálticas. Ah, doutor, é porque tem algum problema neurológico. Muito bem, maravilha. Agora me explica por que e como e onde o problema neurológico afeta o esôfago e o terço superior. Ah, doutor, é porque o terço superior está inervado e controlado por el sistema nervioso central. Aí por quê? E por que causa uma disfagia? Doutor, é porque em el terço superior está formado de um músculo estriado. E esse músculo estriado é controlado pelo sistema nervioso central. Muito bem, maravilha. Pero e por que ocorre a disfagia de transferência? Não me é respondida. Ah, doutor, é porque seguramente o paciente tem um problema neurológico. Muito bem. Agora eu pergunto, quais são os problemas neurológicos possíveis que podem causar alterações? Ah, doutor, todos os eventos neurológicos. Maravilha.
Ahora me explica. E eu pergunto, não, vocês, já, me dê exemplo de um problema neurológico. Ah, doutor, Parkinson. Já. Então, se você me está dizendo que é Parkinson, maravilha, me explica como Parkinson pode controlar o sistema nervioso central. Como isso vai ocorrer? Ah, me tem que explicar a fisiopatologia de uma desfase de transferência causada por um antecedente, né? Uma desfase de transferência antecedente a uma pessoa que tem Parkinson. Ter uma explicação fisiopatológica. Aí tem que buscar quais são as informações. Quais são os eventos que ocorrem para que um Parkinson justifique uma desfase de transferência. Se é um AVC, vocês já sabem. Se é AVC, é porque o paciente ha tenido uma obstrução das vasos sanguíneos. Muito bem. E que causa essa obstrução? Ah, doutor, essa obstrução vai causar uma isquemia. Maravilha. E a isquemia, que causa? Ah, a isquemia causa uma necrose. E a necrose, que causa? A necrose simplesmente é como necrose é a morte celular. Não sabemos por conceito que necrose é a morte celular. Existem vários tipos. Não é necessário entrar em detalhe. Já? Pero temos aí um trombo que simplesmente está obstruído, não? O trombo, tem que saber a origem do trombo, incluso, porque o trombo pode vir de várias formas, certo? E eu não falei disso. De onde nós podemos ter trombos? Formação de trombos. Podemos ter formação de trombos onde? Em las artérias e em las venas. Qual seria a origem do trombo? Tem como saber? Tem como saber. Como eu sei que é um trombo venoso e como é um trombo arterial? Aí como distinguir? Os trombos venosos simplesmente é provocado porque a pessoa tem trombose profunda. E a trombose se dá por uma insuficiência valvular de las venas. Certo? E simplesmente há uma tortuosidade das venas, que seria as varizes. As válvulas estão incompetentes. Recorda que deixa eu apagar aqui. Recordam que as venas têm algumas válvulas. E estas válvulas, aí vamos pôr uma vena. E estas válvulas controlam o fluxo que está subindo para os pulmões. Recuerda? Muito bem. Aí pode ter formação de trombos. Os mesmos trombos da placa de ateroma. Só que há uma diferença. Um é venoso e outro é arterial. Se é venoso, nós vamos ter uma complicação a nível pulmonar. Porque os trombos, ¿dónde estão indo? Os trombos estão indo a los pulmões. E que eles vão provocar? Vão provocar um tromboembolismo. É a tromboembolia pulmonar. Então, uma tromboembolia pulmonar causa que? Simplesmente uma isquemia, outra vez, de los tecidos alveolares. Certo? E isso vai impedir o aporte de oxigênio. Se está impedindo o aporte de oxigênio, vai legar oxigênio a nível cerebral? Vai legar? Não. Vai provocar aí uma isquemia cerebral. Pero uma isquemia provocada por um AVC? Não, porque não tem um acidente vascular cerebral. Já? Vai ser um AVC isquêmico. Secundário, já? Um AVC isquêmico secundário a um tromboembolismo. E um tromboembolismo secundário à formação de placas de ateroma. E isso se deu através de, outra vez, dieta, hipertensão, diabetes. Outra vez voltamos ao mesmo assunto. Pero os eventos ha cambiado. Agora, se eu solicito a vocês, me explica a fisiopatologia de uma disfagia de transferência causado por um trombo venoso. Ah, doutor, o trombo venoso, seguramente a pessoa tem já seus antecedentes, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né, de forma geral, tem uma síndrome metabólica. Ha provocado uma lesão, a incompetência das válvulas, a incompetência das válvulas e a êxtase da sangue ha provocado a formação de êmbolos. Este êmbolo, por algum motivo, houve um desprendimento. Já tem que saber quais são os eventos que acontecem antes de um desprendimento de los êmbolos. Já?
ou de los trombos, como vocês querem chamar. Há várias causas para desprendimento de émbolos. Uma simples caminhada, um simples fato de vocês viajar 3 horas seguidas em el bus, pode ser causa. Viajar de avião, a pressão barométrica é outra. ¿Ya? E o trombo simplesmente se desprende. Ou então, se uma cirurgia, a pessoa entrou na cirurgia a fazer uma cirurgia de poner prótese mamária, por exemplo. E 3 horas depois da cirurgia, o paciente, como estava o paciente? Estava echado, deitado. E isso ha provocado, o anestesista, o que ha provocado o anestesista? O anestesista diminui a frequência respiratória, o anestesista diminui a pressão cardíaca, a frequência cardíaca, para quê? Para os vasos simplesmente se vasoconstritar. Se os vasos constritar, a pressão está diminuída, vai diminuir os riscos de sangramento. Ah, então a sangre não vai circular. Perfeito. A sangre não circula. A sangre está em êxtase. Êxtase significa parada. Se a sangre está parada em êxtase, o que provoca? Se uma sangre está acumulada, a sangre não se movimenta, o que provoca? Um coágulo. Se forma um coágulo. E o coágulo simplesmente, depois que vuelve a circulação normal, que provoca, depois de uma cirurgia de uma mama, a ponido prótese, bonito, chique, que é provocado? Vai provocar, o trombo se vai desprender em aproximadamente, depois da cirurgia, hasta 2 anos depois da cirurgia, o trombo pode se desprender. 2 anos depois, existe risco de morte súbita, sem causa aparente, e provocar um tromboembolismo pulmonar. E o tromboembolismo pulmonar que vai provocar? Vai provocar um AVC isquêmico. E o AVC isquêmico vai provocar o quê? Simplesmente não vai controlar, não? Simplesmente não vai controlar o que é o terço superior do esôfago. Listo? Se a pessoa tem a suerte del tromboembolismo for focalizado, a pessoa se salva. Se é focalizado, é localizado, atingindo somente um lóbulo. Pero se entra nos 2 pulmões e é mais generalizado, é morte. É morte súbita. Diagnóstico, abre o cadáver, autópsia, e só na autópsia consegue saber a causa da morte súbita. Simplesmente morreu. Já? Classificação de Gold. E a los que têm Goldman e ASA. ASA, risco. ASA 2. ¿Ya? ASA é a Associação Americana de Anestesiologia. Classificação ASA 2. ASA 2 são os riscos possíveis, a probabilidade de uma pessoa morrer depois de uma cirurgia. ¿Ya? E aí tem tromboembolismo pulmonar. Tem cirurgias eletivas. Agora, como eu posso ajudar? Como eu posso evitar que ocorra a formação de trombos e evitar possivelmente um tromboembolismo pulmonar, evitar que ocorra um esquema, evitar que ocorra uma desfase de transferência nesse paciente, se é que sobreviva? Como eu consigo evitar? Classificando o paciente. Utilizando, sabe o quê? Classificação de Goldman, cardiologia, classificação de ASA, anestésio. Como eu posso prevenir? Haciendo vendagem elásticas compreensivas. Mira, el nombre. Vendaje. Elástica. Compressiva. ¿Ya? Vendagens elásticas compressivas en la pierna. Desde las puntas de los dedos hasta ¿cómo se llama? Até a virilha, já? Hasta a virilha, hasta o muslo. Virilha, muslo, já? Ok? E incluso, vendagem elástica compressiva é indicação para paciente que tem trombose venosa profunda. Já? Para quê? Para controlar. E essas vendagens elásticas ajudam a sangue. A sangue tem a tendência a subir, não? E as vendagens evitam a sangue barrar e evita também a sangue estar em êxtase. Se evita estar em êxtase, evita a formação de
coágulo. Se evita a formação de coágulo, previne o que é o émbolo. Se previne o émbolo, evita também el paso, el paso del émbolo para los pulmones. Eso es a nivel venoso. E nas artérias, o que mais vai acontecer nas artérias? As artérias simplesmente podem afetar os órgãos diretamente. Quando tem um evento arterial, quando existe um evento arterial, um êmbolo arterial, simplesmente o êmbolo afeta diretamente o órgão. Aí sim provoca um AVC, yeah? Um AVC, provoca um infarto agudo dele, miocárdio, provoca um infarto mesentérico, o que eu estava mostrando a vocês ahorita, provoca infarto de qualquer órgão que vocês imaginar, qualquer órgão, afeta diretamente o órgão. Afeta os pulmões? Não, não afeta os pulmões. ¿Ya? Solamente vai afetar os pulmões. Isso seria a exceção, seria excepto, os que não gostam de excepto, os que não le gusta de excepto, essa seria a exceção ao caso. Os eventos arteriais raramente afetam os pulmões. Ok? Agora, os eventos venosos, 100% é pulmão. 100%. Porque o único órgão que a sangue passa, o primeiro órgão que passa a sangue com este êmbolo é o pulmão. Então, ele já queda ali em los pulmões, não? E os órgãos acá não. Não vê? Isso já tinha incluso uma formação de êmbolo e trombolos localizado. Ou seja, praticamente, o AVC é um êmbolo, um trombo que se é formado em el próprio coração. Já? Pode vir de outras áreas? Podem vir de outras áreas, não? Pero é mais raro. Já? Já? Acá, de AVC del próprio cerebro, não? De lo que é los pulmones no, el corazón, ¿no? El próprio coração. ¿Ya? Del mesentérico, está aí no próprio plexo mesentérico. ¿Ok? Então, a arterial afeta diretamente os órgãos. É formado aí, afeta diretamente os órgãos. Com exceção no caso de los pulmones. E los venosos afetam maiormente 90,9% lo que é os pulmones. Certo? Compreendidos? Agora já entende os eventos que antecedem a uma disfagia de condução. Certo? Então, em el terço superior, temos uma disfagia de condução. Que hora terminou essa aula, pessoal? Agora eu tô perdido. 2h15, doutor. Já. Teremos mais 10 minutos, não? É um tema bem interessante. Já aprenderam, não? Então, o terço superior é causado por enfermidades neurológicas. Já? Por quê? Porque simplesmente não existe um controle para a produção da primeira onda peristáltica. Perfeito? Entendidos? Passamos. Vamos passar. Agora, os terços inferior. Os terços inferior vai ser uma disfagia de condução. Ou seja, o elemento passou o primeiro terço e agora existe uma disfagia de condução. A disfagia de condução são problemas, realmente agora sim, problemas gástricos, já? Problemas de gastro. Qual a diferença? O terço superior estava inervado por quem? Por el sistema nervioso central, certo? Em esse caso está inervado por el sistema nervioso autônomo. Se existir algum problema, a pergunta é, se existir algum problema a nível do sistema nervioso autônomo, vai provocar, existe a probabilidade de acontecer uma disfagia de condução? Me estão falando que sim, não? Já. A resposta é sim. Pero
vai provocar, vai, por exemplo, evitar. Existe, por exemplo, a probabilidade desse alimento. Aí temos, já vamos fazer aqui. Aí temos o esófago, já, o esófago. E abaixo que temos, o que é o estômago, certo? Terço superior, aí temos terço superior. E os 2 terços inferiores, que é controlado por el sistema nervioso autônomo. Se existe um problema a nível do sistema nervioso autônomo, vai ter problemas em la condução do alimento acá abaixo? A teoria seria sim. A resposta seria sim. Já? Pero vai alterar a condução do alimento? A pergunta é, vai alterar? Tem alterações dela? O que vai impedir o alimento chegar, por exemplo, dentro do estômago? Vai ter um problema? A resposta seria não. Por quê? Explico. O momento que o alimento entra, passa por el primeiro passo, passa o terço superior e está dentro del esôfago, simplesmente por la gravidade, o alimento vai chegar. Agora, é um distúrbio, não, de condução. Distúrbio de condução. Se há um problema a nível nervioso autônomo, teoricamente, teríamos uma complicação. Pero essa complicação não vai afetar, não vai impedir que o alimento chegue dentro do estômago. Diferente do sistema nervioso central, que simplesmente o paciente não consegue deglutir. Ou seja, o alimento jamais vai chegar no estômago. E recuerda a função do estômago? Qual é a função principal? Transportar o alimento da boca, não, da faringe, hasta o estômago. Uma vez que o alimento, o bolo alimentício já está dentro do esôfago, o que vai ter é um distúrbio de condução. Simplesmente vai ter uma alteração del tempo. Ok? Alteração del tempo, pero não existe um impedimento. Não existe impedimento para ter aí a condução do bolo alimentício hasta o estômago. O paciente nos vai referir que tem um entalo. A pessoa está entalada. E a pergunta é, qual seria a tradução? Alguém que me pode ajudar? Para espanhol, qual seria a tradução de entalo, que está entalado? A pessoa está como se tivesse uma obstrução, aí um retroesternal no pecho. Atorado, já atorado seria. Exato, seria atorado. Essa seria a palavra. O paciente nos vai dizer, doutor, eu me sinto atorado. Não vê? Estou entalado. Já? Estou entalado. Então, se vocês têm um paciente que come um alimento, hace uma refeição, e o paciente diz a vocês, doutor, eu estou atorado, estou entalado, automaticamente vocês vão associar com um distúrbio, que é um distúrbio de condução. Já? Esse é o principal signo clínico entalado. Atorado. Seria o principal signo clínico de um paciente que tem problemas em terços inferiores. Del terço superior, eu me olvidei de falar, o paciente vai estar engasgado. Qual seria a tradução? Engasgado. Engasgado. É um engasgo. Por quê? Simplesmente o alimento não desce, não? Essa é a tradução mesmo? Engasgado, pessoal? Qual seria a tradução? Eu me olvidei já os nomes. Não,
Ya. Ahí tenemos, ¿no? Ahí engasgado en el tercio superior, principal sintoma clínico, y entalado o atorado en el tercio inferior. ¿Cierto? Maravilha? Sim, pode perguntar, José. Nos pergunta acá, José, sobre acerca de la patología del esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett tiene relación con la hernia hiatal. Eso nosotros vamos a hablar, creo que nos alcanza tiempo para mañana, ya sobre esófago de Barrett. Y es una de las causas, ¿no? Primeramente, hay una hernia. Una hernia es una debilidad de la pared. En el caso de esa es una debilidad del diafragma, del músculo diafragma, en la cual el estómago entra para dentro del mediastino y acaba provocando una obstrucción. ¿Ya? Ele acaba impedindo que tenha aí, por exemplo, uma abertura del esfíncter esofágico inferior. E isso nós vamos estudar em lo que é relacionado a la acalásia. ¿Ya? Mais acá adelante, onde está? Aí tem acalásia. ¿Ya? Aí temos acalásia. E quando falamos de acalásia, vamos falar sobre esse distúrbio. ¿Ya? Assim como também síndrome de Mallory-Weiss, outras síndromes. ¿Ya? Pero vocês já entenderam, não? Como seria a disfagia? Já isso da fase oral, fase esofágica, vocês já hablamos el dia de ayer, não? E a disfagia, que é a disfagia? Aí tem um terço superior músculo estriado, não? Problemas neurológicos, disfagia de transferência ou disfagia orofaríngea. É um engasgo. Terço, 2/3 inferior, problema gastrointestinais, de verdade, não? Endosfagia de condução ou disfagia esofagiana. E também a pseudodisfagia. Já existe a pseudodisfagia que nós vamos ver no dia de manhã. Ok? Certo? E existe outro distúrbio, não? E para finalizarmos, existe a dispepsia. Eu quero que vocês aprendam bem esses dois termos. Disfagia é dolor e dispepsia tem relação com ácidos. ¿Ya? Aí tem duas nomenclaturas: pirose e azia, acidez estomacal, queimação. ¿Ya? Queimação do estômago. Pirose, eu digo que é uma pirose quando simplesmente vocês conseguem notar, por exemplo, às vezes vem ácido, vem contenido estomacal, o vômito. Não chega a vomitar, mas há náuseas, não? E há uma azia, uma queimação atrás do pecho. Isso seria esófago, não? O nome adequado para nós, terminologia médica, é pirose. Já se o paciente nos diz, tenho uma azia em el pecho, já tenho azia aí em el pecho, me queima em el pecho. Isso se chama pirose. Já? E azia mesmo somente para estômago. Claro. Explico. Nos hace uma pergunta acá. ¿Eso sería lo mismo que los refluxos gástricos? No. Eso es una complicación de los refluxos gástricos. ¿Ya? Se nos alcança tempo, amanhã vamos entrar em la fisiopatologia del refluxo. Vamos falar de acalásia e incluso tratamento. ¿Ya? Tratamento é sencillo e fácil. Um medicamento vocês vão aprender a utilizar e listo. Tá bem? Esse Jackson. Ok? Claro, agora a diferença de pirose e azia. Para nós, pirose é em el esófago. Azia, acidez do estômago, queimação é em el estômago. Para o paciente simplesmente não tem uma distinção. O paciente não, claro, ele não sabe, é leigo. Já em el tema. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, doutor, graças. Boa tarde. Não, doutor. Já, maravilha. Então, amanhã, em los horários que estão em seus calendários, já?
Amanhã temos, a ver como estará amanhã, né? Mañana 8:15, grupo 1, grupo 3, 9:45, grupo 2, 11:15. ¿Está bien? Aprendam definição clínica, perdão, definição terminológica de disfagia e dispepsia. ¿Ya? E acalásia também, já que vamos entrar em acalásia amanhã, aprenda quais são, que é a acalásia. ¿Está bien? Que é a você já sabe o que é não, não? Calásia, chalásia, achalásia. Ok? Significa não relaxamento, no relaxamento. Ok? Nos vamos, já estou em outra classe aqui. E nos vemos el dia de manhã. Tchau, tchau, pessoal. Graças, doutor.